Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos passar um domingo de bênçãos, um domingo abençoado pra vocês. Eu vou tentar fazer uma live aqui, né? Que tá um barulhão ali fora, mas amém. Eu não sei se vocês têm acompanhado no Instagram a nossa o trabalho que eu tenho feito em cima de ansiedade, prevenção ao suicídio. E eu tenho me deparado muito com as questões dos abusos. Quais abusos? Quando nós dizemos abuso, nós pensamos de imediato em um abuso físico. Mas nós convivemos diariamente com abusos psicológicos, e esses abusos psicológicos eles têm causado muitos danos à vida das pessoas. Então eu vou aguardar mais uns minutinhos, tá? Antes de começar, se houver a possibilidade, vai compartilhando, vai convidando as pessoas para participarem. Eu tenho certeza que isso será muito válido para vocês, porque foi muito válido para mim e me ajudou muito, tem me ajudado muito. Tudo que nós passamos na nossa vida serve de aprendizado. Nós temos duas opções: ou nós aprendemos com aquilo que nós passamos, certo? E usamos daquilo para nos tornarmos pessoas melhores, ou nós optamos por ficar girando em cima daquilo o tempo todo, né? Em cima daquilo que nós vivemos, daquela situação que nós vivemos, e nós não evoluímos a partir disso. É como se aquilo estagnasse a nossa vida, e a partir desse momento a gente não consegue dar andamento, nós não conseguimos viver a nossa vida, tudo aquilo que nós temos para viver, justamente por causa desse sentimento que muitas vezes vem associado à culpa, à insegurança, a medo, a uma autossabotagem, né? O que pode acontecer com muita e com grande frequência. Então, eu falei esses dias a respeito da ansiedade, falei a respeito da prevenção ao suicídio, e hoje eu estarei falando dos abusos psicológicos. Por que dos abusos psicológicos? Como identificar, né, que você está sofrendo uma violência psicológica? Quais são os sinais de um abusador psicológico? E quais são os sinais, né, a quais vocês devem se atentar? Lembrando, gente, que o abuso psicológico ele pode acontecer em várias situações da sua vida. Ele pode acontecer na escola, ele pode acontecer na universidade, ele pode acontecer dentro da sua casa, ele pode acontecer no namoro, ele pode acontecer no trabalho, ele pode acontecer em vários âmbitos, né, da sua vida. O abuso psicológico ele vem relacionado muitas vezes com uma depressão, uma crise de ansiedade, um transtorno obsessivo compulsório, em casos de abusos que ocorrem dentro da família, lá na infância. Isso pode resultar em várias patologias psicossomáticas, psiquiátricas, psicológicas, como transtorno de ansiedade generalizado, a tentativa de suicídio, o transtorno de pânico. Então é algo muito sério. Nós temos que ter o devido cuidado para que nós não nos permitamos ser abusados psicologicamente, e principalmente não nos colocarmos na posição de abusador. Porque eu acredito assim, que o que fazem pra mim, eu não quero de jeito nenhum, né, fazer pro outro. Por quê? Porque se eu estou me sentindo mal com a maneira que eu estou sendo tratado, então obviamente que eu não vou tratar a pessoa do mesmo jeito.
Porque não faz o menor sentido você não gostar da forma que estão te tratando e agir da mesma maneira. É muito contraditório isso, né? Então, eu vou definir para vocês a palavra violência. Então, uma cola aqui, ó. Tem que fazer cola, né, gente? Não dá, né? Por quê? Porque, como eu já disse aqui, eu trabalho com dados e com informações baseadas em estudos, baseadas em artigos científicos. Não são coisas que eu inventei. Vocês podem conversar, se vocês quiserem, com psicólogos, com psicanalistas, psicoterapeutas, psiquiatras. Inclusive, eu estou à procura de uma psicóloga para poder falar junto comigo, fazer uma live comigo sobre um tema um tanto quanto interessante, e eu sei que também vai ser muito legal para você. Vamos lá, definição da palavra violência: ação ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra alguém, contra, né, pode que seja um animal, que seja uma pessoa, né? Ato violento. Mas o mais interessante na hora que eu estava estudando foi que eu percebi o porquê de ter se falado tanto de ansiedade, tanto de violências psicológicas. Porque essas violências psicológicas, elas aumentaram tanto com o decorrer do tempo que elas passaram a ser consideradas uma doença. Sim, além disso ser uma psicopatia, né? É ser algo que o abusador necessita de fazer para sentir para ter um prazer, para que a vida dele tenha um significado, uma importância. Ele ainda deixa as outras pessoas doentes. Olha só. E a definição para a OMS é o uso intencional da força física ou poder real ou ameaça contra si próprio, ou seja, eu posso estar me violentando, né? Através de automutilação, através de pensamentos que me induzam a fazer coisas ruins, como cometer suicídio, esse tipo de coisa, contra si próprio ou contra outra pessoa que possa. Olha só o porquê que esse abuso psicológico passou a estar dentro ali da Organização Mundial da Saúde, que possa resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou provação e privação. Gente, isso é algo muito importante. Olha quantas coisas o abuso psicológico, a violência psicológica pode causar. Ela, de acordo com a OMS, ela pode resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento e privação. Vocês têm ideia do que é ser violentado psicologicamente, fisicamente, né? Eu lamento muito por todas as pessoas que sofreram qualquer tipo de abusos, o abuso sexual, o abuso psicológico, né? Muitas vezes esses tipos de abuso, eles vêm das pessoas que nós mais amamos e confiamos, né? E quais são os sinais de um abusador? De um abusador psicológico? Vamos a eles. O abusador, ele vive na base de ameaças e querendo conquistar aquele poder. Ele precisa ser o mais poderoso ali daquele espaço. Então ele vai sempre ameaçar
olha, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, ou eu não vou fazer. Se você fizer isso, ou se você não fizer isso, eu vou tomar tal atitude, porque eu sou quem mando aqui, porque eu tenho mais condição financeira, porque eu não preciso de você. Então, um dos primeiros sinais, ameaça e poder. O segundo sinal de um abusador psicológico, constrangimento. Ele tem prazer em constranger as pessoas. Ele tem prazer em expor as pessoas. Por quê? Porque aquilo faz com que ele se sinta empoderado, com que ele se sinta empoderado. O que na verdade é um desvio psicológico, né? É onde se trata de um transtorno dele, onde ele acha que para ele ser alguém, para ele ser considerado alguém, ele precisa constranger e humilhar outras pessoas. Outro ponto, humilhação no caso, né? Tá ali associada com constrangimento também. Outro ponto, manipulação. O abusador psicológico, ele é extremamente manipulador. O tempo todo ele vai fazer com que as pessoas tenham a certeza absoluta de que você está errado e de que ele está certo, se vitimizando, se colocando de coitado, convencendo o máximo possível as pessoas de que ele é a razão absoluta, porque ele se vê como essa razão absoluta. O que acontece nisso é um gaslighting. Esse gaslighting é o que? Nada mais, nada menos do que a distorção da sua pessoa pelo abusador, para que as pessoas passem a acreditar naquilo que ele diz, ou seja, ele estará manipulando não só você, mas também toda a família, para que toda a família passe a ter uma visão distorcida de quem você é. Então ele trabalha com essa ameaça, com esse poder, com esse constrangimento, com essa humilhação, com essa manipulação não só do abusado, mas também de toda a família. Ele trabalha também em cima de um isolamento da vítima, ou seja, qualquer pessoa que possa ter um contato mais íntimo com você, seja seu colega, seja sua colega, seja qualquer pessoa, ele vai fazer de tudo para podar aquilo. Para quê? Para que a realidade que ele construiu a seu respeito não seja desmentida, desmistificada por conta dessa amizade, desse contato mais próximo que você vai ter. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te isolar das suas amizades, às vezes até do seu trabalho. Eu já vi caso de mulheres onde o marido proíbe que elas trabalhem, né, para que ela não tenha um contato mais próximo com alguém, de maneira a expor a dificuldade dela para uma terceira pessoa, né? Então ele joga o tempo todo, o abusador, ele joga o tempo todo. Acontece também a vigilância constante, o tempo todo ele vai estar te vigiando, vendo o que você está fazendo. Ele não respeita a privacidade, não respeita. O tempo todo ele vai estar ali te analisando e vendo quanto de risco você vai poder apresentar para que essa figura perfeita, né, que ele se considera perfeita, não seja desmistificada pelas verdades que você poderá falar. A exploração, os insultos, a limitação do direito. Você passa a não ter direito nenhum. Você não tem o direito de expor as suas ideias. Você não tem o direito de achar nada. Você tem os seus direitos totalmente controlados por esse abusador. Você é impedido, você é limitado de manifestar qualquer coisa que venha a desconstruir a imagem boa que ele levou talvez 10, 5, 20, 25, 30, 40 anos para construir, né? Um dos sinais também é a ridicularização. Quando ele puder, ele vai te expor para as pessoas.
ele vai tirar a sua liberdade de crença também. Eu já vi relatos de mulheres que foram impedidas de ir até a igreja, né? Por quê? Porque lá elas poderiam confessar, lá elas poderiam conversar com seus líderes espirituais ou com os seus pastores, né? E como assim uma pessoa de fora acreditar, né? Uma pessoa que não tá ali dentro. Então já aconteceram muitas vezes, eu já presenciei esse tipo de situação, e é uma situação muito triste. Só quem vive dentro ali, sofrendo ali com um abuso psicológico, sabe o quanto é triste. E como saber se você está convivendo com um abusador psicológico? Ai, gente, como saber? Primeiro, se você está sendo forçado ou forçada a acreditar que não é merecedora ou merecedor de algo. Quem sofre abuso psicológico carrega consigo uma culpa praticamente que pro resto da vida. Mas por quê? Porque o tempo todo a gente se acha indigno de receber atenção, de receber amor, de receber carinho, de ser amado, né? Porque as pessoas, elas foram criadas por Deus para amarem e serem amadas. Então, quando nós estamos em um relacionamento, seja um relacionamento de amizade, porque existem amizades abusivas. Quando nós estamos em um relacionamento profissional, existem trabalhos e relacionamentos profissionais abusivos. Quando você está em um relacionamento afetivo, existem os relacionamentos afetivos abusivos. Quando você faz parte de uma família onde você é filho, existem os relacionamentos abusivos também vindos de pais e mães. Quando você se torna mãe, você precisa vigiar e tomar muito cuidado, porque você pode se tornar essa pessoa. Essa mãe que usa desse título de mãe para poder obter algo dos filhos, né? Para poder ter a sua imagem ali em um patamar mais elevado, né? Então, como saber se você está em um relacionamento, independente de qual seja, sofrendo um abuso psicológico? Quando você passa a se sentir não merecedor de algo. Isso pode ser dentro do trabalho. Você acha que você não merece ser valorizada em um relacionamento abusivo que envolva amizade. Você acha sempre que a sua amiga é melhor do que você. E eles fazem com que vocês sintam isso. Outra coisa, a partir do momento que o abusador começa a tocar muito no assunto de dependência, você depende de mim, você nunca vai conseguir um trabalho melhor, você nunca vai conseguir uma amiga igual a mim, você nunca vai conseguir viver sem mim, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você precisa de mim para isso, você precisa de mim para aquilo. Isso tudo são características de um abusador psicológico. O mais interessante, o abusador, ele jamais, gente, se eu pudesse escrever aqui bem grande assim, ó, ele jamais assumirá que está cometendo um abuso. Gente, nunca na vida esperem reconhecimento de um abusador psicológico. Por quê? Porque ele vai tentar distorcer aquilo que você tá falando. Ele vai dizer: que? Você tá ficando louca? Onde que você está enxergando coisa onde não tem? Olha, então ele sempre vai se vitimizar. A cada vez que ele for contrariado, que ele se sentir coabido, né? Coagido? Coagido? É coabido ou é coagido? Coagido. Isso vai representar um risco para ele. Então ele vai de todas as maneiras possíveis tentar fazer com que você se torne o vilão, você que está sendo abusado se torne o vilão e ele se torne a vítima, tá bom?
E ele é o tipo de personalidade que defende com unhas e dentes a pura verdade. Ele é a verdade absoluta. Ele cria uma certeza em cima daquilo que ele acha. E não importa se isso fere a Constituição, se isso fere princípios, se isso fere legislação, se fere qualquer coisa, ele cria ali uma realidade. Eu costumo brincar que é uma realidade alternativa da pessoa, porque não é possível, né? E ele defende com unhas e dentes aquilo que ele acha. Então ele não aceita que ele é um abusador. Ele defende aquilo que, mesmo estando errado e por provas A mais B está errado, mas ele defenderá até o fim da vida dele que aquilo é certo. E ele cria, né, essa dependência, né, ele te convence que você é totalmente dependente dele, ou seja, qualquer manifestação de independência, seja profissional, seja manifestação da sua opinião, ele vai dar um jeito de cortar. E o que ele começa a fazer também? Isolar você dos seus amigos. Então, se você tem sofrido isso dentro de casa, se você tem sofrido isso no trabalho, tome cuidado, analise, faça uma análise, porque você pode estar sendo vítima de um abuso psicológico. E eu quero deixar uma coisa claro: a partir do momento que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou o abuso psicológico dentro dos seus paradigmas, isso quer dizer que o abuso psicológico ele tem uma grande chance de resultar em problemas psicológicos, psiquiátricos, levar à morte. É por isso que a OMS o tem dentro dos seus critérios, né, de avaliação. Como que eu posso dizer? Por isso o abuso psicológico faz parte ali, né? Dentro dos quesitos da OMS. O resultado de uma pessoa que sofre um abuso psicológico, como eu disse no início, pode ser um transtorno obsessivo compulsório, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser uma tentativa de suicídio com ou sem sucesso, sempre, né, torcendo e esperando para que seja sem sucesso, desde que essa pessoa tenha todo um apoio ali, né, um apoio da sociedade, da família. O mais triste é que quando esse abuso acontece dentro da família, você simplesmente se vê sozinho, sem o apoio de absolutamente ninguém. E é muito difícil para qualquer pessoa que sofre abuso psicológico conviver com isso, porque é maçante, é cansativo, chega num ponto que você não sabe mais o que fazer para mudar a situação, a estratégia, e não querendo te desanimar, mas na verdade o problema não vai se resolver se você não se posicionar, se você não ressignificar aquilo que você está vivendo ou aquilo que você já passou. Se você já passou por algum abuso psicológico e este abuso lhe traz marcas, lhe traz péssimas lembranças até hoje, eu te oriento a ressignificar tudo isso que aconteceu. Porque a partir do momento que você ressignifica, você começa a dar uma credibilidade positiva até para aquilo que aconteceu de ruim. Então você vai fazer o quê? Você vai concentrar aquilo que antes te machucava em uma maneira de fazer com que outras pessoas não se machuquem. Se você tem filhos, então ressignifique todas essas feridas e não cometa com os seus filhos o mesmo erro. Isso eu menciono se você sofreu algum tipo de abuso psicológico na infância. Se algo te marcou na sua infância, ressignifique. Se você teve um emprego onde o patrão te humilhou, algum colega de trabalho te humilhou, ressignifique isso e seja a pessoa diferente daquelas que te abusaram psicologicamente um dia. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estaremos falando mais
sobre os abusos psicológicos. Eu preciso urgente de uma psicóloga para conversar comigo, fazer uma live comigo sobre um tipo de abuso específico. Mas eu preciso de ajuda, gente. O pessoal tá muito tímido. Não tá querendo aparecer em rede social, não. E eu sei que vai ser muito bacana. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos tipos de abuso que existem, o que fazer, né? Onde procurar ajuda caso vocês estejam se sentindo abusados psicologicamente, se você está ou não, se a sua atitude está ou não cometendo um abuso psicológico ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, né? Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora. E o que eu puder ajudar vocês podem contar comigo, né? Como vocês sabem, eu sou acadêmica do técnico em enfermagem, então assim a gente estuda muito a questão da psicologia na enfermagem, né? Como reconhecer algumas situações, né? Situações que precisam muito de uma sensibilidade, né? Então, no que depender de mim e eu puder ajudar vocês, eu estou aqui à disposição. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham um início de semana abençoadíssimo, que Deus possa derramar sobre vocês muitas bênçãos, que vocês possam olhar para vocês e ver quem vocês se tornaram, mesmo passando por tudo isso, mesmo passando por todas as dificuldades, por todos os abusos. Hoje vocês são quem são por causa disso. E se ainda há algo que fere vocês, eu espero de todo o meu coração que vocês consigam buscar ajuda e recuperar o eu de vocês, tá? Porque é de extrema importância que você reconheça e que você entenda que essa pessoa forte que você se tornou hoje é resultado de algum sofrimento. E esse sofrimento, de maneira ou outra, ele foi bom e ele te ajudou a crescer. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. E um beijo e Deus abençoe, gente.